missão mais difícil agora para os palestrantes da tarde. Acabamos de almoçar, frio, eu sou da Bahia, tá? Então para mim está muito frio. Frio, então assim, não durmam, por favor, né? Depois ainda tem o professor Olímpio, e tem um grande número de apresentações ainda. Bom, eu sou o Igor, eu sou agrônomo de formação, trabalho aí há 11 anos na Netafim, trabalhei muito tempo com café conilon e também cacau, e aí depois, faz 2 anos, estou específico para a cultura do cacau a nível nacional, né? Então, tive uma grande oportunidade de conhecer projetos de cacau em diversos estados, não só nas regiões tradicionais, como também nas regiões não tradicionais. E acho que a ideia hoje do painel aqui é mostrar um pouco sobre esse cenário da irrigação de maneira geral, né, sobre sistemas. Eu sei que sempre geram algumas dúvidas. A palestra até que é curta, então assim, eu vou estar aqui ao longo do dia. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser depois conversar um pouco mais, eu estou aqui até o final do evento, tá certo? Bom, sem mais delongas. Para quem não conhece, a Netafim é uma empresa israelense, né? A gente já atua aqui no Brasil há mais de 40 anos, e a gente atua nas regiões, nos outros estados, através dos nossos parceiros. Aqui, hoje, a gente está com o nosso parceiro, que é a Cooper Citrus, né? Então, obrigado também ao pessoal da Cooper Citrus aí pela participação aqui no evento. Para quem é de outros estados e querem saber quem que são esses nossos parceiros nos outros estados, depois busca a gente, que a gente pode estar apresentando também para vocês quem que são essas pessoas, né? Então, a gente trabalha com equipamentos de irrigação, essa é a nossa fábrica, que fica em Ribeirão Preto. O nosso foco são sistemas de irrigação localizados, então a gente trabalha com gotejo, trabalha com microaspersão, também trabalhamos com aspersão convencional, mas quando a gente fala na cultura do cacau, o nosso foco maior é a irrigação por gotejamento e a irrigação por microaspersão. Tá certo? Bom, um pouco do cenário aqui do cacau, né? A gente tem visto que o cacau tem se expandido para essas áreas não tradicionais, como exemplo, oeste da Bahia, norte de Minas, Tocantins, Mato Grosso, também São Paulo. Aqui a gente já viu alguns números, o pessoal comentou em mais de 600 hectares, e isso tende a aumentar cada vez mais, porque o cacau é também uma ótima opção, principalmente para quem está aí transitando, necessita de uma alternativa para os citros e quer uma alternativa de um outro tipo de cultivo, o cacau casa muito bem aí como uma opção, tá certo? E, obviamente, quando a gente fala de regiões não tradicionais, existem alguns desafios, principalmente da parte climática e do tipo de sistema de produção, igual a gente viu mais cedo, que a irrigação vem para fazer muita diferença, né? Então, são regiões com índice pluviométrico muito mais baixo do que o que a gente está acostumado, se a gente puxar como exemplo as regiões tradicionais, né? São regiões que, durante o inverno, diferente lá da Bahia, né? Na Bahia, agora, para a gente está chovendo, né? Aqui também está, né? Mas não era para estar, né? Não é o normal dessas regiões não tradicionais chover durante o inverno. Mas a gente tem uma distribuição de chuvas, imaginando um ano bom, né? Sem influência de nenhum fenômeno ambiental que cause essas diferenças. A gente tem uma distribuição boa de chuva e a gente consegue fazer os plantios aí na cabroca e tudo mais, sem ter a necessidade da irrigação. Quando a gente vai para os cenários não tradicionais, isso já muda um pouco. A irrigação é parte essencial do sistema de produção para que a gente tenha uma produtividade saudável, para que a gente tenha a produção ao final do ano. Tá certo? Bom, aí eu peguei aqui um gráfico, que é daqui da região, os últimos 5 anos, da região de Rio Preto, só para a gente ter uma ideia de como é que é mais ou menos o comportamento, né, de chuvas e o comportamento de evapotranspiração aqui da região. Então, a gente vê essa distribuição aqui, ao longo do meio do ano, o índice pluviométrico cai drasticamente, a gente também nota uma queda em evapotranspirações, né? Obviamente, a gente tem uma temperatura mais baixa, então a gente tem uma queda de evapotranspiração e uma ascendência logo ali para o mês de setembro, com uma evapotranspiração crítica de 5,8, né? Então, isso aqui é um exemplo clássico de um tipo de região que a gente necessita de irrigação, tá certo? Para suplementar o déficit hídrico nessas épocas em que a chuva não entra e também para nos auxiliar nas épocas em que a gente tem evapotranspirações muito altas. Então, são nesses momentos que o sistema de irrigação entra para fazer a suplementação hídrica dentro da lavoura, tá certo? Outro detalhe, quando a gente fala de sistemas localizados, uma das maiores ferramentas que a gente tem com esses sistemas é a capacidade da gente estar fazendo fertirrigação. O Aldo comentou no início que o cacau, diferente de outras culturas, onde você tem a florada e logo depois você tem maturação de frutos e tudo numa sequência correta, cacau você tem tudo ao mesmo tempo.
Obviamente, a gente tem as épocas em que as produções se concentram mais em temporão, mas é muito comum a gente ter fruto pequeno, que é o birro, ter florado, tudo ao mesmo tempo. Então, a gente necessita de um sistema em que, quando você tem a fertirrigação, você tem uma capacidade de estar suprindo nutrição e diversos tipos de minerais de acordo com fase fenológica, de acordo com demanda, e não somente adubações simples de 3, 4 vezes por ano. Nós estamos falando aí capacidade de fazer adubações de 3, 4 vezes por semana. Tá certo? Então, essa suplementação nutricional que o sistema é capaz de fornecer, isso potencializa demais a capacidade produtiva da cultura do cacau. Bom, aqui algumas vantagens que a gente traz com a irrigação. Viabilização, obviamente. A gente está falando de um sistema não tradicional, então a irrigação potencializa demais a viabilização do projeto. A gente viu que médias nacionais são baixíssimas, mas quando a gente fala de áreas irrigadas, as médias são muito altas. Tá? Então, a gente tem médias aí é comum encontrar áreas com 200, 250, 300 arrobas por hectare. Quando eu falo em média, eu gosto de ser bastante conservador, principalmente quando a gente está falando de fazer um plano de viabilidade econômica. Tá? Então, eu até fiz uma pesquisa há um tempo com alguns gerentes de fazenda ali do extremo sul da Bahia e do Espírito Santo, e a pergunta para eles era assim, o que eu posso falar de uma média real e pé no chão, né? Quando a gente fala de sistemas irrigados e bem conduzidos? E todos eles assim responderam basicamente a mesma coisa, que um valor ideal para planos de viabilidade econômica gira em torno de 140, 150 arrobas por hectare. Isso média fazenda, tá, pessoal? É muito importante isso. Porque, se vamos pegar uma fazenda de 500 hectares, ninguém sai plantando 500 hectares de uma vez, tá certo? Então, você tem uma área de cacau grande, mas onde ele vai ter plantios em épocas diferentes. Então, você vai ter potenciais produtivos diferentes. Então, ter uma média de fazenda de 300, 400 arrobas não é simples. Você pode ter talhões que estão produzindo isso, 250, 240, mas não média fazenda. Então, 140, 150 é um pé no chão para uma área irrigada e bem conduzida, aí, já falando em unidade produtiva. Tá certo? Uniformidade de estande. Então, a irrigação fornece isso, que todas as plantas cresçam iguais e performem o crescimento da maneira mais uniforme possível ao longo do ano. Né? Pegamento, a gente sabe que o custo das mudas de cacau não é baixo, tá certo? E aí o que a gente não quer dentro de uma lavoura é ter um índice de mortalidade alto. E a irrigação vai auxiliar você com isso, tá certo? Arranque inicial, todos aqui também sabem que quando a gente trabalha com irrigação, muitos já são irrigantes, existe uma certa precocidade em crescimento, desenvolvimento e até frutificação. Aqui a fertigação eu já comentei bastante, e a segurança produtiva. Se você irriga, você está seguro, né? Até certo ponto, obviamente tudo existe um limite, mas você está seguro contra intempéries climáticas, aí, principalmente. Esse ano, acredito que todos estejam acompanhando as notícias, esse é um ano que a gente tem uma previsão de El Niño, e um dos mais fortes que já se viu nos últimos tempos. Né? Então, um El Niño acontecendo esse ano, a gente começa a sentir ele a partir de setembro, né? E isso pode causar aí uma diferenciação no comportamento do índice pluviométrico severo, e isso vai impactar, com certeza, em praticamente todas as lavouras, tanto das regiões norte quanto da região sul, seja por excesso de chuvas no sul, como pela falta das chuvas aqui na região norte. E é nesse momento que os sistemas de irrigação, né, entram para fazer a diferença, se a água da fazenda não acabar também. Né? Acho que todos aqui se lembram de como é que foi 2015, 2016, e isso afetou demais tanto as lavouras de cacau, lavouras de café, todo mundo sentiu como é que foi nesses anos aí. Bom, um pouco sobre a aplicação de sistemas de irrigação de acordo com o sistema de produção. O professor Adonias falou muito bem do sistema de produção, aqui eu vou tentar focar um pouco nas irrigações dentro de cada sistema, falando para o pleno sol e falando também um pouco aqui de SAF, consórcio ou cabruca, seguindo aí nesses dois sistemas. Pleno sol. Pleno sol, basicamente, você vai ter ou o plantio totalmente direto, né, sem ter uma cultura anterior, isso já tem algumas fazendas que fazem isso, tá certo? Tem outras fazendas que entram com cultivo inicial, seja mamão ou banana, esse cultivo vai ser temporário, apenas para fazer a proteção inicial, do arranque inicial da cultura do cacau, e depois ele vai ser retirado. Essa fazenda aqui, dessa imagem, acredito que algumas pessoas aí devem conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer essa fazenda ano passado, e assim, é uma das fazendas mais incríveis que eu já conheci devido ao ambiente no qual ele está localizado. Essa fazenda aqui, pessoal, está no município de Barra, no norte da Bahia, no semiárido da Bahia. É uma região que chove 500 milímetros por ano.
Essa fazenda está na beira do Rio São Francisco, né? São médias de ventos aí acima de 15 km por hora. Então, você tem um vento extremamente nocivo para a cultura da planta, você tem uma região que não chove nada, e o mais incrível, essa região é uma região onde o solo é 96% de areia, né? Então, assim, eu brinco com meus colegas que eu falo que essa região aqui tem um clima completamente hostil, e essa é a palavra, hostil para a cultura do cacau. E os caras têm cacau aqui. Essa fazenda pertence ao grupo Peiró Agrícola, eles têm até um Instagram, para quem tiver curiosidade aí depois de conhecer. O cacau deles, esse ano, alcançou aí o 3º ano de idade, já está indo para o 4º ano. E eles têm todo, obviamente, não é só chegar lá e plantar o cacau. Então, existe toda uma estratégia de preparo de solo, de trabalho com matéria orgânica, de proteção com quebra-vento temporário, no caso, capim-açu nas laterais, quebra-vento fixo, tamanho de bloco. Então, existe toda uma estratégia para eles conseguirem produzir cacau nessas condições aqui, tá certo? Essa fazenda trabalha com gotejo com linha dupla, depois eu vou falar um pouco sobre isso, questão de linha simples, linha dupla. E, para mim, hoje, depois que eu conheci essa propriedade, aí eu falei assim, cara, cacau dá para plantar em qualquer lugar, porque aqui o negócio é severo mesmo, tá certo? Essa aqui é uma imagem das áreas mais velhas dele, o cacau já com 3 anos. Esse cacau mais velho dele é um dos cacau, é uma das áreas em que, assim, que eles aprenderam muito, né? Então, assim, o que tiveram que errar nessa área é esse cacau maior que vocês estão vendo aqui. Obviamente, os novos projetos, as novas áreas já estão vindo com um pacote aí, tanto de manejo e até de aprendizados na irrigação bem melhores, né? Então, essa aqui já é a área do cacau deles, e esse cacau aqui já com 3 anos de idade. Tá? Aqui trazendo um pouco sobre os SAFs, né, ou os consórcios. Muita gente fez exemplificações ao longo da manhã dessa fazenda aqui. Essa aqui é essa imagem da Fazenda Alvorada. Essa fazenda tem hoje 600 hectares, mais ou menos. Tá certo? A maior parte estava com microaspersão. Por que eles escolheram a microaspersão nesse caso? Aqui ele trabalha com linha dupla. Né? Então, eu tenho 2 fileiras de cacau, eu tenho o coco no meio, e o micro vai onde? No meio da fileira dupla. Então, o micro, além de fornecer água para as fileiras de cacau, ele também vai fornecer água para a cultura do coco. Tá certo? A microaspersão é uma migração completamente viável, obviamente, mas quando a gente está num ambiente de uma fazenda muito grande, pode se tornar algo complicante. Por quê? Porque é um sistema de irrigação que exige um pouco mais de mão de obra. Tá certo? E essa fazenda aqui, por mais que eles estejam próximos da cidade, já estão sofrendo também com mão de obra. Tanto que os projetos mais novos deles já saíram com a linha simples, ainda consociado com coco, né, linha simples de plantio, eu digo. Linha única de plantio, consociado com coco ainda, e trabalhando com 2 linhas de gotejo. Tá certo? E já é um projeto aí com, acredito que eles estão com 7, 8 anos, mais ou menos. Não, só essa fazenda aqui é uma fazenda antiga, foi uma das pioneiras em cacau a pleno sol. Essa imagem aqui é da Fazenda Lembrança, logo lá no início. Eu quis trazer porque tudo nasceu ali. É uma fazenda onde eles trabalhavam com gotejo linha simples, não era linha dupla, gotejo linha simples. Tá? Veio o início, teve lavouras com banana, teve lavouras com mamão. É uma fazenda que não existe mais hoje, devido a vários fatores. Tá? A fazenda está lá, mas com outro tipo de cultivo, eles não plantam mais cacau. Hoje eles estão plantando açaí, mas principalmente por questões de conflitos de terras ali naquela região, que é algo bem complexo. Mas eu vi até que alguém perguntou, essa é uma fazenda aqui que teve cacau a pleno sol por quase 25 anos. Tá? Mas foram uns caras pioneiros, e aquela história, né, que os caras que chegaram primeiro são os que também erram primeiro. Então, tinha vários clones que não produziam bem, clones outros que produziam. Então, assim, muito aprendizado saiu dessa propriedade e eles mantiveram essa lavoura de cacau por quase 25 anos a pleno sol. Tá bom? E aqui era gotejo com linha simples durante todo esse tempo. Bom, entrando um pouco, então, nos sistemas. Né? A gente trabalha com sistemas localizados. 2 sistemas de irrigação fazem parte do grupo dos localizados. Gotejo e microaspersão. E qual que é o melhor? Sempre tem alguém que pergunta isso. Qual que é o melhor? E a resposta que eu mais gosto hoje é igual o Aldo comentou. Você tem que entender o que se adequa mais para a sua realidade de fazenda. Por exemplo, norte de Minas, região ali do perímetro irrigado do Jaíba. É uma região onde, predominantemente, o cultivo é de banana. A irrigação mais utilizada é a microaspersão. Eles trabalham com plantios em linha dupla e tudo mais, então eles trabalham com microaspersão. Tá certo?
E eles gostam muito desse sistema lá. Só que é um sistema que, igual eu falei, demanda um pouco mais de mão de obra. Só que os caras já plantam banana. E é uma cultura que já demanda mão de obra. Então, eles já estão acostumados com isso. Então, a transição para eles de um bananal para ir para uma área de cacau e reaproveitar um sistema de microaspersão é muito tranquilo, porque eles estão acostumados com isso. Agora, eu já vi outras regiões que tentaram transicionar para a microaspersão e tiveram problemas com questão de mão de obra. Tá certo? Então, é interessante a gente avaliar sempre todos esses cenários para entender o que se adequa mais para a sua realidade. Eu tenho água suficiente para trabalhar, ou, às vezes, a minha fonte de água da propriedade é bem restrita, e aí, por causa disso, eu tenho que fazer uso de uma irrigação por gotejamento, porque eu não tenho água suficiente para atender. Então, são vários pontos que a gente tem que avaliar antes de decidir qual sistema que a gente vai usar. Todos os dois podem levar vocês para bons resultados. Isso é um fato. Tá bom? Eu posso produzir bem com gotejo, eu posso produzir bem com microaspersão. Esse aqui, primeiro exemplo. Essa aqui é uma propriedade no Tocantins, é uma propriedade de 110 hectares. O nosso amigo Silvino é consultor dessa propriedade aqui. É uma propriedade que já está aí indo para o se eu não me engano, esse cacau aqui lá do Tocantins já está há mais ou menos 4, 5 anos, a área mais antiga. É um projeto com linha simples de gotejo, tá certo? E produz bem e vai muito bem. Mas é uma propriedade que a gente está na região em que o teor de argila do solo é de 50% a 55%. Então, é uma área altamente argilosa. Tá certo? Mas vai muito bem. Aí alguém pergunta, se eu colocasse uma segunda linha aqui, pode ser que eu amplie a capacidade de produção? Pode ser que sim. Mas essa é uma informação que, cientificamente falando, a gente não tem como comprovar o quantos por cento isso vai incrementar. E a gente tem que ter aqui tem que ter um cuidado. A partir do momento que eu trabalho com uma segunda linha, eu estou incrementando também o quê? O custo num projeto de irrigação. Então, será que esse incremento que eu faço compensa o incremento que eu vou... será que o que eu vou ganhar acrescentando a segunda linha vai compensar o incremento que eu tenho de custo inicial? Tá certo? Obviamente, quando você tem duas linhas, eu amplio a área molhada. Se eu amplio a área molhada, eu amplio a área para desenvolvimento de raízes. Se eu amplio a área para desenvolvimento de raízes, potencialmente, a minha cultura tem mais capacidade de se desenvolver e produzir mais. Tá certo? Vocês vão ver depois que existem alguns pontos dentro de um projeto que a gente tem que avaliar e que não é somente falar de vai duas ou vai uma. Obviamente, num caso igual a Peiró, que eu estou numa condição extremamente severa de solo e de clima, ali eu não vejo como trabalhar com uma única linha de gotejo. Ali é um caso em que nós temos que trabalhar com duas linhas. Tá certo? Porque eu preciso ampliar a área molhada. A área é muito arenosa, eu não consigo expansão de água no solo. Tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado. Essa aqui já é um outro exemplo, uma propriedade no Espírito Santo, um solo de textura média para arenosa, e aqui nós já estamos trabalhando com duas linhas de gotejo. Tá certo? Então, existem as duas opções, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, tanto de pontos de vista operacionais como pontos de vista agronômicos, mas existem aí as duas possibilidades. Passando um pouco para micro, né, que também é uma possibilidade. Esse aqui é um projeto de cacau, foi consorciado aqui inicialmente com mamão. Essa área aqui é em Petrolina, tá? Então, para quem conhece, sabe também como que são as condições climáticas lá da região. E aqui o produtor optou por trabalhar por microaspersores, um micro por planta. Então, percebam que sempre entre duas plantas aqui, no caso do mamão, mas vai ser do cacau logo depois, eu tenho um microaspersor. Tá bom? Essa é uma disposição possível de ser feita nesse tipo de sistema. Tá certo? Qual seria uma outra opção? Nessa opção aqui, em um micro por planta, a gente tem uma performance agronômica muito boa, porque eu crio uma faixa molhada extensa. Só que quais são os problemas aqui? O custo é alto, porque eu trabalho com muito micro. E outro detalhe, como eu tenho muito micro ao longo da linha, a vazão é alta. Então, a minha linha tem que ser mais curta. Então, eu uso mais PVC. A linha hidráulica, tá? Eu estou falando do tubo seco que vai levar água. Então, eu vou ter que usar mais PVC. Então, é um projeto que vai ficar com custo um pouco mais alto. Uma segunda opção seria eu trabalhar um micro por planta, a outra não. Então, seria um micro para duas plantas. Então, eu vou ter micro, entre duas plantas eu tenho um micro, aí a próxima não tem, aí a próxima já tem. Eu tenho uma performance agronômica muito boa e o custo também já se torna um pouco mais acessível aí. Tá? E uma outra opção, onde eu consigo reduzir bastante o custo de um projeto, é ter um micro aqui no meio da linha, e é o que a gente chama de rua molhada, rua seca. Eu vou ter um micro aqui no meio dessa linha, molhando para a esquerda, molhando para a direita,
Na próxima rua, eu não tenho nada, a rua é vazia. E aí, na seguinte, eu já vou ter o outro micro molhando. Quais que são os problemas desse sistema? Eu tenho um micro no meio da rua. Se eu tenho um micro no meio da rua, eu não posso mecanizar. Qual que é a vantagem dele? Ele é muito barato. De toda maneira, o que a gente pede é que a gente tenha um dimensionamento muito bom. Tá certo? Aqui um comparativo rápido dos dois sistemas, entre gotejo e microaspersão. Quando a gente fala de lâmina de irrigação, que é a capacidade máxima de água que o projeto pode jogar, né? Então, no microaspersor, eu tenho uma demanda um pouco maior, uma demanda de 15% a 20% a mais. Por que isso? Por causa de eficiência. A cada vez que eu vou subindo o sistema de irrigação para o micro, para o aspersor ou mais alto, a gente tem uma redução de eficiência. Você está sujeito a vento e a outras coisas, questão de evaporação da água, e aí reduz a eficiência do sistema. Então, eu tenho que aplicar um pouco mais de água. Na pressurização, por ser um sistema com vazão um pouco mais alto, eu vou ter um consumo de pressão operacional mais alto. Por ter um consumo de pressão mais alto, eu também tenho aqui a potência e a energia. No caso, os CVs que eu vou precisar para a potência de bomba também são um pouco mais altos. Controle de ervas daninhas, né? Para quem trabalha aí, já trabalhou com áreas de banana, no início, o microaspersor tem uma faixa molhada muito maior. Então, se eu molho mais, eu tenho mais chance de saída de erva daninha, então eu preciso entrar fazendo controle mais vezes. Para vocês terem ideia, tem algumas áreas no norte de Minas, qual que é a estratégia deles? Na banana, eles entram com fita gotejadora, aquela bem baratinha, de início, para reduzir a entrada de limpeza de área, e aí, depois que a banana se desenvolve, eles tiram aquela fita mais barata e entram com a microaspersão. Fertigação, com os dois sistemas a gente consegue fazer, operam bem, certo? Microclima, existe uma certa vantagem aqui na microaspersão, principalmente quando a gente está falando em áreas muito quentes, porque debaixo do dossel eu consigo ter uma redução de temperatura ali. Mão de obra, a microaspersão exige basicamente o dobro do mão de obra que um gotejo vai ter. Tá? Questão de, vou fazer uma poda, aí derruba estaca. Vou fazer uma limpeza, tira estaca. Aí volta lá o cara para botar estaca. Aí sempre tem um operador que afunda mais estaca, o outro que afunda menos. Ou muda o alinhamento. Né? Então, existe isso aí. Faixa molhada, obviamente, a microaspersão, por ter um diâmetro maior, fornece uma faixa molhada maior. Tá bom? E tem um outro detalhe aqui, uma outra que eu poderia ter colocado, que no cerrado, muita gente tem feito uso da microaspersão até como controle de incêndio. Né? Então, são regiões que têm um risco de incêndio muito alto, e, às vezes, o cara dá preferência para ter um micro, porque, nesses casos, eu consigo ter uma irrigação que molha mais, e a gente sabe que o cacau forma uma palhada muito densa ali debaixo do dossel de plantio, e nessas regiões realmente existe um risco de incêndio, e eles preferem trabalhar com micro, até para aumentar essa área molhada, igual o Aldo comentou no início, como você está molhando aquela matéria orgânica, você também acelera a decomposição daquela matéria orgânica, o que a irrigação por gotejo não vai fornecer, porque eu não consigo molhar aquela palhada, né? O gotejo vai estar debaixo daquilo. Bom, aqui, pessoal, é o seguinte, vocês viram que eu falei de uma linha, duas linhas, microaspersão, gotejo. Esse aqui é o tripé da irrigação. Igual tem o tripé da sustentabilidade, que fala lá de social, ambiental e tudo mais, aqui eu tenho o agronômico, econômico e operacional. Então, sempre que eu vou dimensionar um projeto de irrigação, eu preciso olhar para esse tripé aqui. Tá certo? Se eu favoreço demais um determinado pilar, eu afeto os outros. Por exemplo, se eu vou fazer um projeto de irrigação e eu vou botar uma lâmina extremamente alta, uma lâmina de 7, 8 milímetros por dia, é um projeto que eu estou superestimando a parte agronômica e está com muita folga. Certo? Estou com bastante segurança. Mas, em compensação, esse projeto vai ficar extremamente caro. Eu vou trabalhar com 2 linhas de gotejo. Eu vou afetar esse pilar econômico, porque eu vou encarecer mais o projeto. Mas, às vezes, é uma necessidade da região trabalhar com as 2 linhas. Tá bom? Outro detalhe, o operacional. Não adianta de nada eu ter um projeto perfeito agronomicamente, com um valor econômico bom, mas que ele não é operacional. Né? Às vezes, você está com um projeto dimensionado para uma região em que você tem altas dificuldades com mão de obra. Então, o seu operacional vai ser extremamente afetado. Então, para qualquer projeto, em qualquer região, para todos vocês aí que são produtores e buscam trabalhar com irrigação no futuro, a gente tem que olhar esses 3 pilares aqui e achar o denominador comum do equilíbrio entre eles. Bom, para qualquer projeto de irrigação que vocês forem, esses são itens completamente necessários. Primeiro, o que a gente precisa? O projeto tem que ser bem dimensionado.
Se você necessita de uma empresa confiável, de projetistas confiáveis, que faça um projeto que dimensione lâmina adequadamente, que dimensione o sistema adequadamente e que depois faça a instalação corretamente desses produtos. Tá? Quando a gente fala de sistemas localizados, tanto gotejo quanto micro, pessoal, filtragem é essencial. Não existe projeto de irrigação localizada sem filtro, seja um filtro de disco, seja um filtro de areia. E aqui, você pode ter um filtro top de linha que seja automático, ou você pode ter um filtro comum manual, mas tem que ter filtro. Tá? Eu já vi muito projeto aí sem filtro. Ah, eu trabalho com micro, vazão alta, não precisa de filtro. Cuidado com isso aí, tá bom? Então tem que ter filtro. Automação hoje tem de todos os níveis, desde as mais simples até as mais complexas. Então, acabou o negócio de registro, hoje você tem uns projetos completamente automatizados. E hoje a gente também tem uma série de tecnologias de digital farming, desde mais simples até mais tecnológicas, que auxiliam aqui em tomada de decisão, monitoramento de água no solo, que vão auxiliar a gente também na parte hidráulica. Né? O sistema de irrigação é igual uma máquina dentro da propriedade. A gente tem que fornecer as manutenções adequadas para aumentar a vida útil do equipamento. Tá bom? A equipe tem que estar bem treinada para saber operar esses equipamentos. Às vezes é comum a gente chegar em propriedades onde, às vezes, uma determinada equipe recebeu treinamento. Né? Aí, daqui a pouco, aquele cara que recebeu o treinamento já não está mais na fazenda. E aí você chega na propriedade, o cara novo não sabe operar os equipamentos, não sabe como fazer uma manutenção no filtro, não sabe fazer uma manutenção numa válvula, não sabe fazer um checklist de projeto, e aí começa a desandar. Então, acho que foi o Aldo que comentou com relação à formação do pessoal, da equipe de campo. A equipe de campo tem que ser exclusiva para o sistema de irrigação, você tem que ter um cara exclusivo para trabalhar com isso, ele tem que ser treinado e ele tem que conhecer o sistema. Tá bom? É muito comum a gente encontrar uma fazenda que não está performando bem. E por quê? Porque, às vezes, as pessoas que estão lá no campo não sabem operar o sistema ou fazer a manutenção da maneira correta. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui, reservatórios, só para indicar que, às vezes, principalmente quando a gente trabalha com gotejo, em regiões que a gente tem problemas com ferro, manganês ou matéria orgânica, a presença de reservatórios é crucial, cascata de aeração para a gente tentar melhorar a qualidade da água. Tá certo? Então, para cada situação, conhecer a água é extremamente importante. Isso faz toda a diferença, principalmente para quem vai trabalhar com irrigação localizada. A gente tem que conhecer essa água. Fertirrigação, igual eu já comentei, não se trata apenas de nutrição, também tem proteção. Hoje é extremamente possível a gente aplicar diversos tipos de defensivos e outros produtos químicos através do sistema de irrigação. Tá certo? Desde que o produto seja adequado e possa ser aplicado dessa maneira também. Produtos biológicos e orgânicos, diversas fazendas já no sul da Bahia, no extremo sul ali, já fazem cultivo de micro-organismos e aplicam isso via sistema. Operação, né, você facilita demais, não precisa mais de tratores rodando a área inteira, fazendo aquele tanto de adubação, aquela demora toda. Em poucas horas a gente consegue fazer toda a adubação de uma lavoura. E uma das vantagens muito grandes é você consegue fazer um parcelamento do programa nutricional. Então, você tem lá o seu programa nutricional e um sistema desse aqui permite que você faça parcelamentos múltiplos dentro da fazenda. Então, você consegue estar sempre fornecendo água e nutrientes na medida certa. Tá certo? E assim como os outros controladores, pessoal, existem sistemas mais tecnológicos, que têm um custo mais alto, e são indicados para propriedades maiores, e também tem sistemas mais simples. Tá certo? Para tudo hoje na irrigação, a gente tem todos os níveis, desde o mais simples, mas que vai ser bem feito, tá certo? Até os mais complexos. Aqui só um recado já finalizando. Eu sei que muitos de vocês já têm, às vezes, já trabalham com irrigação, um projeto mais antigo, em algum tipo de cultura, quer fazer a transição para um projeto de cacau, e aí vem aquela pergunta, eu posso fazer uma adaptação do meu projeto que eu tenho para o projeto de cacau? Com certeza pode, tá certo? Obviamente, tem que ser avaliado a questão dos componentes, qual que é a lâmina do projeto, espaçamento, como é que está a qualidade dos emissores, tem que ser feita uma avaliação técnica desse projeto, mas é muito possível que a gente consiga fazer uma adaptação de um projeto desse, ou sair de um projeto de irrigação de citros e transformar ele para um projeto de cacau, ou de algum outro cultivo e adaptar ele para um projeto de cacau. Tá bom? Isso é possível de ser feito, sim, e pode trazer grandes vantagens. Afinal de contas, você não vai ter aquele impacto todo do custo numa única vez. Tá certo? Então, dá para ser feito.
Bom, aqui é a última mensagem, né? Então, para o cacau crescer em São Paulo, não basta só plantar, é preciso implantar sistemas produtivos resilientes. A irrigação bem projetada reduz risco, melhora pegamento, aumenta a uniformidade, viabiliza a fertigação e dá ao produtor mais controle sobre a lavoura. Bom, pessoal, era esse recado que eu queria dar. Meu tempo já está ali já no final. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser conversar um pouco mais sobre sistemas de irrigação, vou estar ao longo do evento com todos vocês. Muito obrigado.